Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que eu achei da prova do Enem do primeiro dia de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Mikael, faço medicina na UFRJ e já faço o Enem aí há mais de 6 anos. Porém, nesse ano eu não fiz, mas eu vou trazer uma análise sincera, comparando com os outros anos, o que eu percebi da prova, tá? Trazer algumas perspectivas de ideias do como a gente pôde ter enfrentado essa prova, tá? E aí vamos lá, gente. Primeira coisa de tudo, a gente tem aí, né, a capa do Enem, tem a parte de inglês, a parte de espanhol. E aí, uma coisa que me marcou muito nessa prova, né, foi logo esse texto inicial, né? Então, questões de 6 a 10. Isso nunca aconteceu na prova do Enem, né? Então, provavelmente, muita gente, quando bateu de cara com isso na hora da prova, sentiu-se um pouquinho assustado, né? Porque achou que poderia cair um pouquinho mais de gramática. Mas as perguntas vieram bem condizentes com os padrões anteriores. Então, isso foi bom porque você pode ter economizado um pouquinho de tempo na hora de ler essa questão, né? Na hora de você interpretar, porque assim, eram perguntas bem diretas em relação àquele texto. Então, eu acho que isso ajudou um pouco, né, na hora de da pessoa ganhar um pouquinho de tempo ali na hora da prova, né? Mas isso é uma característica nova aí que o Enem pode estar implementando nos próximos anos, né? Então já é bom ficar atento nesse modelo de treino, nesse tipo de questão, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma das provas que faz bastante isso é a prova da UERJ. Então, eu vi assim que trouxe um pouco de diferença, mas é uma característica do Enem ainda as perguntas, né? Tipo, por exemplo, ó, essa daqui, a autora conclui que as novas tecnologias da escrita, então, tipo, o Enem ele já trouxe questões nesse modelo ao longo dos outros anos, né? Tipo, ó, recursos linguísticos também, né? Essa também é o que caracteriza uma crônica. Isso tudo, gente, já caiu nas provas anteriores. Então, se você fez as provas anteriores, você domina o padrão Enem, essas questões, por mais que fossem num modelo diferente, você saberia fazer, né? Então, olhando isso, eu achei bom porque economiza um pouquinho de tempo, mas inicialmente pode ser um pouquinho assustador porque muda um pouquinho do padrão, né, de prova. O resto da prova de linguagens, eu achei que veio bastante no padrão Enem, né? Então, por exemplo, emprego de norma padrão, isso cai todo ano, né? Isso cai bastante na prova do Enem. Ó, textos de cartaz publicitários, recursos verbais, não verbais, tá? Isso também tem caído todo ano, a gente sempre vem falando sobre isso, né? Essa questão também, ó, de acordo com o texto, o programa é voltado ao estímulo da prática do parasurf. Então, questões de esportes, questões de artes, questões de manifestações artísticas, isso cai bastante na prova do Enem, né? Então, ó, também textos literários nessa parte de ideais românticos, todo ano vai cair no Enem, ideais românticos, pré-modernismo, né? São textos literários que o Enem gosta bastante. Então, eu achei que a parte posterior de linguagem, né, que veio um pouco depois dessas questões, veio no mesmo padrão, né? Então, ó, sonetos, né, essa parte aqui, traços simbolistas, isso cai muito no Enem, essa parte de literatura. Então, você tem que saber as características, né? Eu achei uma prova menos cansativa de leitura, né? Uma prova que tinha mais imagem, né? O Enem, depois que trouxe essas questões coloridas, ele passou a colocar mais imagens e aí tirou um pouco daqueles textos cansativos, né? Então, eu acho que o Enem ele está tentando inovar um pouco, certo? Também, ó, questão de narradora, resgatar memórias, progressão temática, isso cai muito no Enem. Então, se você fez as questões anteriores, você tinha noção de como resolver essas questões, tá? Nas outras questões, ó, patrimônio linguístico, visão crítica do atleta de futebol, todo ano o Enem ele traz, geralmente, problematizando questões de gênero, questão de esporte feminino, esporte masculino. Então, eu acho que seguiu bastante o padrão, né? Ó, atletas. Então, três questões aí que a gente já viu até agora, até a questão 20 sobre esportes, né? Então, o Enem ele gosta de trazer bastante esse tema, esporte, tecnologia. Ele gosta também de trazer esse aspecto da arte contemporânea, né? Arte meio estranha, o que que é arte? Questionar um pouquinho disso, né? Tipo, a questão das vanguardas europeias. Então, se você se preparou, você viu as provas anteriores, você saberia resolver bem, né? Essa questão da originalidade dos trabalhos, as características que eles questionavam, né? Aí também essa questão, ó, cartazes publicitários, frases. Gente, veio bastante esperado essa prova. Então, se você se preparou, provavelmente você vai ter bons acertos, né? E eu percebi que os textos estavam menores também, né? Eles tentaram encaixar aí
4 questões por páginas, em muitas páginas, né? Eu acho que isso vai fazer com que a prova ficou um pouco menos cansativa. Eh, o impacto da nota pode ser que sugere mais acertos, né, de forma geral, assim. Da galera que eu tive um contato, assim, em relação à prova, eu percebi que não é que teve mais acertos, mas eu percebi que a média de correção está um pouquinho maior dos acertos, né? O pessoal que já corrigiu com os cursinhos, né? Mas assim, pode mudar, né? A gente não sabe. Então, espera até o segundo dia, né, para corrigir, ficar com calma, sai o gabarito oficial, porque muda muito esses gabaritos de cursinho, tá? Então, ó, a questão também de anúncio publicitário, o Enem sempre trazendo essas imagens, né? E aí também, aqui nessa parte final, né, ele trouxe aí uns 2 questões por textos. Geralmente, são questões que você tem uma leitura maior, mas também, pelo que eu estava vendo, o padrão dessas questões não estavam de interpretação difícil. E a redação, eu achei bem legal nessa parte da redação, que foi um tema aí que a gente batia todos os anos, né? Todos os anos falava que ia cair sobre saúde do idoso, etarismo, né, direito do idoso. E, gente, se você se preparou bem, você provavelmente fez esse ano uma questão sobre a terceira idade. Então você sabia o que falar. E foi um tema bem aberto, porque ele deu perspectivas. E essas perspectivas podem ser tanto perspectivas positivas quanto perspectivas negativas, né? Que você pode trazer e abordar em relação ao idoso. Então, eu achei que foi um tema bem legal, né? Na minha visão, foi um tema que eu achei fácil, tá? Por quê? Porque é um tema que a maioria das pessoas já estudou, já fez, né? Já teve um contato com esse tema, né? E além disso, também é um tema que tem muito filme, né? A gente tem filmes sobre idosos, a gente entende aí que tem o Estatuto dos Idosos, os direitos dos idosos, o SUS, né? Trata os idosos. Então você consegue trazer perspectiva. A questão do INSS está bem em voga, né? Então você consegue trazer argumentos, né, para você conseguir encaixar e falar sobre alguma coisa relacionada a esse tema. E como o tema é perspectiva, ele é bem aberto e você pode direcionar sua argumentação, né? Então, eu achei um tema bem tranquilo, né? Os textos motivadores foram muito bons porque ampliaram também o debate, né? Então, fala também do número de idosos que está crescendo no Brasil, o estereótipo, né? Da população ativa, né? Então, a questão dos direitos. Então, foram textos motivadores, foram textos que ajudaram muito. Então, olha só, foram 6 textos aí, né? Geralmente o Enem trazia 3 textos, né? 3 textos motivadores. Ele trouxe 6. Então, ele ampliou muito a forma de você usar um argumento, né? Então eu achei que isso ajudou bastante, né? Ele trouxe aí um texto estatístico, trouxe aí, né, tipo, um texto meio que literário, então ajudou bastante. E outra coisa que eu achei engraçado também foi essa questão aí, né, da página de rascunho estar no meio da prova, né? Geralmente ela deixa lá no final da prova. Então, foi bom porque às vezes você olhava no meio da prova, né, o texto das redações, né? E aí você tinha que ir lá para o final escrever. Agora não, estava tudo juntinho, então dava para você acompanhar ali e escrever, né? Eu acho que isso facilitou um pouco, né? E na prova de humanas, minha opinião, eu achei uma prova mais conteudista, uma prova bem direta, que se você soubesse, você já marcaria muitas questões. Então foi uma prova que eu achei mais rápido, né? Porque olha só, gente, a gente geralmente nas provas de humanas, nos Enems anteriores, eles batiam aí da página 18 até a página 32. Esse ano, olha só, veio da página 22 até a página 32. Então foram 10 páginas da prova de humanas, né? E assim, foi uma prova que eu acho que foi mais enxuta, mas foi mais conteudista também, né? Então, focou muito em conteúdo de geografia, né? Ó, por exemplo, país originário, mudança de nome, né? Estratégia política. Então, são alguns temas, ó, dimensão espacial, problema ambiental, né? Características geográficas, né? Então, o Enem, reflexão radical, o Enem ele está trazendo talvez uma tendência aí mais para o conteúdo, né? Mais para você focar mais em conceitos, né? Para você ter um domínio melhor da prova. Mas eu achei assim uma prova tranquila, uma prova que tinha bastante interpretação também, essa prova de humanas, né? Então, acho que foi uma prova dentro do esperado, né? Humanas não mudou muito assim em relação aos outros anos, né? É uma prova que dá para fazer mais rápido, que tinha bastante conteúdos legais. Michel Foucault que cai todo ano, né? Essa questão também de aspectos culturais, né? A questão também, ó, denominação da pandemia, né? Tipo, então tudo isso são temas atuais que humanas, no caso geografia e história, têm trazido bastante, né? As questões de histórias dava para você interpretar o texto e dava para você ter uma noção do gabarito, né? Você tinha que saber um panorama geral da história. Então, eu achei uma prova bem legal, uma prova bem direta,
né, o sistema capitalista. Então são todos temas atuais, né? São todos temas atuais, temas aí que quem fez as provas anteriores conseguia dominar bem essas questões. Então, por exemplo, questões de conceitos, né? Tirania, burocracia, ditadura, né? Então, o Enem ele não mudou muito nessa parte de humanas, mas eu acho que veio um pouquinho mais conteudista. Então, questões de interpretação de gráfico, né? Ó, Getúlio Vargas cai tudo lá na prova do Enem, né? Também, ó, uma questão de imagem aqui que você tinha que analisar a característica socioespacial. Então, é uma noção, uma questão de geografia para você analisar todas essas partes. Então, eu achei uma prova bem legal, tá? Uma prova bem dentro do esperado. E aí, ó, conceituação também. Então, veio uma prova que deu para aprender bastante, ó. Filósofo Heráclito, né? Tipo, eu botei, gente, questões também. Eu botava no meu Instagram direto questõezinhas. Então, botei também várias questões de vários temas que caíram ao longo dessa prova, espaços agrícolas. Então, se você já não me segue lá no Instagram, Micael Stude, né? A gente sempre tem trazido aí questões para ajudar os alunos e também a gente vai ter aí nessa reta final uma semana que a gente vai revisar natureza e matemática. Então, se você tem interesse em participar dessa revisão, me manda uma mensagem no Instagram, Micael Stude, e a gente vai estar revisando aí com foco nesse segundo dia do Enem, tá? Fiquem tranquilos ao longo da semana, estudem com calma e vai dar certo. A aprovação de vocês é um processo, né? Eu tive 5 tentativas para passar em medicina no Enem. Não foi fácil, mas é um processo. E esse processo gera resultado. E você entende ao longo do tempo que o seu objetivo vai chegar, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, contem comigo e tamo junto. Forte abraço.